Galera, tudo bem? Tô balançando um pouquinho aqui, né? Tô usando o computador hoje para fazer um vídeo para vocês. Na verdade, eu queria comparar a qual é o custo de vida de algumas cidades aqui na Alemanha, né? Eu peguei alguns dados da internet, claro que esses dados a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque é uma média, né? Não significa que todo mundo ganha isso, né? Significa que dentro da média tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos. E aí dá para você fazer um comparativo, na verdade, com, né, como você está aí, ou às vezes da região que você mora do Brasil. Vale lembrar também, né, que aqui na Alemanha o salário ele é médio, né? Claro, aqui na Alemanha a média de salário ela é muito mais equiparada. E no Brasil você tem uma grande discrepância, né, do que ganha pouco e do que ganha muito. Então, né, dentro de algumas limitações, são alguns dados eu acho que vale a pena para vocês terem uma comparação aí, né, de como se vive aqui na Alemanha, de como é a vida aí no Brasil. Eu recebi esses dias um e-mail também de pessoal falando, né, que queria tentar sair do Brasil para mudar de vida, para tentar, né, algo melhor, enfim, tudo mais, aí cabe a interpretação de cada um. Mas eu vou trazer alguns dados aqui para vocês e vou tentar depois fazer uma ediçãozinha rápida para esses dados ficarem aparecendo na tela aí de forma mais fácil. Bom, vamos lá. Eu fiz uma comparação aqui, o que eu tentei pegar também foram cidades irmãs, né, ou cidades que estão aí localizadas, dependendo da região, ou mais ricas, enfim, né, tentei fazer uma comparação, por exemplo, para não comparar a cidade que eu vim lá do interior, Barra Bonita, estado de São Paulo, com Berlim, né, que não faz sentido nenhum, são cidades completamente diferentes, então eu peguei como principal aí, por exemplo, São Paulo, que é a cidade mais populosa, e Munique aqui também na Alemanha, e aí só para vocês terem uma ideia. O salário médio bruto em Munique, 4.600 euros. O salário médio bruto em São Paulo, 3.800 reais. Salário médio líquido, aqui a gente vai ter em torno de 3.100 euros, enquanto no Brasil 2.400 reais. O aluguel de um quarto no centro aqui em Munique, gira em torno de 1.500 euros, enquanto o aluguel de um quarto no centro em São Paulo, 3.000 reais. Olha só, né? Se a gente for comparar, mesmo às vezes olhando os valores, só você vê que 4.600 às vezes não é um valor tão alto em euro, mas o aluguel ele já está, né, numa porcentagem bem menor com relação a um quarto aí no centro de São Paulo. Aluguel fora do centro, em Munique, 1.190 euros e em São Paulo, 2.150 reais. Custo de vida médio, sem aluguel, para uma pessoa em Munique, 1.061 euros. Oh, meu Deus, tá uma confusão aqui. Enquanto em São Paulo, 5.400 reais. Ou seja, o custo de vida é maior do que o salário. Para uma família de 4 pessoas, 3.600 euros aqui na Alemanha. E para uma família de 4 pessoas em São Paulo, 12.000 reais. E 2.500 reais. Para vocês verem então só esse comparativo básico aqui, né? Como com o salário aqui na Alemanha você consegue ter uma vida se a gente for comparar com a mesma questão em São Paulo. Outra cidade que eu peguei aqui para vocês, né, Frankfurt, Rio de Janeiro, uma comparação, o salário médio bruto em Frankfurt 5.100 euros, enquanto no Rio 3.700 reais. E aí, né, se vocês forem dando uma olhada nos dados aí, você pode ver o salário médio líquido, que aqui é maior, né, do que aí no Rio, também o aluguel de um quarto, como isso faz diferença, e aí o custo de vida, né? Isso que é uma questão aqui que é muito importante e faz toda a diferença pra gente. Aqui o custo de vida ele é menor, então com o salário que a gente ganha, às vezes não é, né, extrapolar igual às vezes algumas pessoas no Brasil pensam, né? Mas com certeza a gente consegue viver bem melhor. Fiz outro comparativo com Berlim e Brasília, são as capitais, né, de cada país. Você tem, né, um salário médio bruto aqui. Isso é legal que o salário médio bruto ele é 4.000 para os dois, mas um em euro e o outro em reais. E aí você tem o médio líquido, né? Você vê como no Brasil, se a gente for tirar impostos e tudo mais, a gente vai viver com menos ainda. E aí você tem o aluguel, já é absurdo em Brasília, né? Os valores eles são mais altos no Brasil, sendo que você ganha, né, o valor do nosso dinheiro ele é muito menor. E aí você tem o custo de vida também, né? Como em Berlim o custo de vida ele é mais baixo por causa de transporte público e todas as coisas que a gente consegue fazer aqui, e o custo de vida em Brasília é altíssimo. Então, quando você olha os comparativos, né? A gente tem aqui um resumo para vocês entenderem um pouquinho, né? Em Munique, Frankfurt ou Berlim, né? Porcentagem: 47% do salário líquido vai para o aluguel. Em Munique,
34%, em Frankfurt e em Berlim 39%. Já no Brasil, em São Paulo, 125% iria para um salário, né, de aluguel aí num quarto localizado, num apartamento localizado no centro. No Rio de Janeiro, 105 e em Brasília, 88. Ou seja, praticamente o seu salário todo para um aluguel. E aqui, né, o salário ele não vai todo para o aluguel, ainda sobra um pouco para a gente poder viver. Então, na verdade, né, o que eu queria com esse vídeo aqui, né, muitas vezes a gente, né, tem essa visão de que a vida na Europa ela é melhor e às vezes a gente fala o salário, mas não é um salário alto. Tudo isso tem que, né, levar em consideração o lugar que você tá. E como eu disse, né, trabalhando como professor aqui na Alemanha, você tem um salário desse na média, ou às vezes até um pouco mais alto, né, se eu for comparar com Berlim aqui onde eu tô, porque o professor ele é uma profissão que é bem valorizada aqui na Alemanha, né? Então, tá dentro aí dos que mais ganham, né, das principais profissões, mas vale sempre lembrar, né, que no ano aí um professor vai ganhar em torno de 100, de 50 a 60 mil euros, né? O que mais ganha aqui na Alemanha é médico, se eu não me engano, aí 97 mil euros no ano. É claro que, né, a gente está falando de valores bem diferentes, mas a segunda classe já são engenheiros que ganham aí em torno de 55 e 65. Então, para você ver como, né, os salários são muito equiparados e dá para se viver bem. Bom, eu espero que, né, com esses dados aí, é claro, de novo, né, eu não quero fazer nenhuma generalização, é só uma média de como isso funciona. Cada um, às vezes, né, tem gente que ganha muito menos e vive muito melhor, cada um tem, né, os seus objetivos e tudo mais, mas para ter uma ideia, queria passar isso para vocês, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, até mais!